Nós estamos falando de Forças Armadas Brasileiras, história das Forças Armadas, e neste encontro eu vou falar para você sobre os conflitos envolvendo as Forças Armadas do Brasil. Gostou do nosso começo? Gostou da nossa introdução? Isso só o Alfacom faz por você, tá bom? Olha só, conflitos envolvendo as Forças Armadas no Brasil. Que ridículo isso, cara, mas tudo bem. O importante é que você prestou atenção, né? Se ligou agora. A gente vai começar a falar de alguns conflitos que foram aí super importantes para a consolidação e para a formação das Forças Armadas no Brasil. Temos conflitos no Brasil Colônia, temos conflitos no Brasil Império, Primeiro Reinado, temos conflitos no Brasil Império, Segundo Reinado e temos, obviamente, também algumas participações contundentes aí no processo republicano. Para a gente começar, vamos voltar aqui, vamos retornar aqui ao século XVII, numa batalha muito importante para o Exército Brasileiro. Uma batalha muito importante para a ideia, para o surgimento, inclusive, também da nação brasileira. Esse movimento, essa batalha, essa guerra que aconteceu aqui em Pernambuco, ela é vista pelos historiadores e pelos sociólogos como responsável pela formação da sociedade brasileira, ou melhor, da nação brasileira. Foi quando nós tivemos a união aí de elementos étnicos indígenas, negros e brancos na luta contra o inimigo comum. Agora deixa eu contar uma historinha para você. Antes de a gente chegar na Batalha dos Guararapes, você vai colocar aí, deixa o seu materialzinho aí na mesa, presta atenção para eu contar uma historinha para vocês, ok? Então presta atenção. Como é de se saber, como a gente já sabe, o Brasil foi alvo de alguns ataques, de algumas ameaças estrangeiras ao longo da sua história. Os franceses foram os primeiros, que conseguiram inclusive fundar um forte importante no Rio de Janeiro, conseguiram criar uma colônia chamada Colônia de França Antártica e estabelecer ali uma colônia militar. Tivemos também os franceses, isso em 1555, foram expulsos em 1567. Temos também os franceses em 1612 criando um forte no Maranhão, Forte São Luís, e aí eles foram expulsos em 1615. Os holandeses, porém, foram a nossa maior dor de cabeça. Os holandeses já conheciam o potencial açucareiro do Nordeste brasileiro. Presta atenção na historinha que eu estou contando, pô. Olha aqui para mim, tá? Então, os holandeses já conheciam o potencial econômico açucareiro no Nordeste brasileiro. Quando Portugal passa a ser submetido, pelo juramento de Tomar a ser um país irmão, um país aliado, o Reino Unido, a Espanha, com a União das Coroas Ibéricas, a Holanda, que era inimiga da Espanha, direciona os seus esforços contra as colônias agora administradas por espanhóis. E o Brasil foi uma dessas colônias. A primeira tentativa de invasão holandesa foi em 1624, lá na Bahia. E os baianos resistiram. Eu sempre falo que é uma coisa assim muito curiosa, os baianos terem resistido. Foi uma coisa assim linda demais de se ver, a baianada toda correndo, aquela loucura. Vai embora, holandês, fuja daqui, filho de uma égua. E eles expulsaram os holandeses. Eles conseguiram expulsar. Olha só a baianada aí, rapaziada. Hein? Um grande abraço aí pra você, se você é de Salvador. E se você não é de Salvador, também um grande abraço pra você. Mas, ou qualquer lugar da Bahia, enfim. E aí nós temos a expulsão dos holandeses em 1624, fazendo com que os holandeses tivessem um pouquinho de ódio em relação a esse Nordeste brasileiro tão propenso a riquezas, como era o caso do açúcar produzido na época. Por isso, em 1630, os holandeses voltaram com toda a força, com todo o gás e invadiram Pernambuco. Em 1630, os holandeses invadiram Pernambuco e estabeleceram ali uma relação de dominação colonial. Agora você pega sua caneta e coloca lá, adiciona aí no seu material para você também participar comigo, hein? De 1637 a 1643, nós temos essa região dominada pela Holanda, administrada por um conde chamado Maurício de Nassau. Adiciona aí, Maurício de Nassau. É que faz parte da minha historinha, mas eu quero que isso você anote. Não está aí no seu material, quero que você anote, é proposital. Maurício de Nassau. Maurício de Nassau administra o Nordeste, porque estava submetido à Holanda, o Nordeste brasileiro, e Maurício de Nassau concede empréstimos, investe na cidade, investe no estado, na capitania de Pernambuco, investe em Recife, em Olinda, revitaliza
essas cidades e ele gasta demais. Isso faz com que em 1643 a Companhia das Índias Ocidentais leve ele de volta para a Holanda. Eles temiam que Maurício de Nassau quisesse dar um golpe. É aí que a Companhia das Índias Ocidentais começa a cobrar, a tentar receber os valores emprestados. Eles buscam receber os empréstimos feitos aos colonos que estavam aqui no Nordeste brasileiro, na colônia conhecida como Nova Holanda. É aí que a população brasileira se revolta. É aí, no ano de 1644, que começam as revoltas contra essa cobrança dos empréstimos que outrora haviam sido feitos. E aí a Companhia das Índias Ocidentais diz que se não receber os empréstimos, vai confiscar as propriedades. Por isso, agora vai para o seu material. Por isso que esse episódio muito importante para o Exército Brasileiro, conhecido como Batalha dos Guararapes, que aconteceu em 1648, está no contexto do quê? Da luta pela expulsão dos holandeses do Nordeste brasileiro. Cara, os holandeses dominaram todo o Nordeste, do Maranhão até Pernambuco. A Bahia não, a Bahia eles estavam com medo de chegar lá e ter que ouvir axé de novo, e aí eles não foram para a Bahia. Mas o Nordeste brasileiro ficou sob dominação holandesa. E a insurreição pernambucana, olha o nome do movimento, a insurreição pernambucana foi o movimento que lutou pela expulsão dos holandeses do Nordeste brasileiro. E é nesse contexto da insurreição pernambucana, lá no Morro dos Guararapes, que fica próximo ao município de Jaboatão dos Guararapes, no sul de Pernambuco, em Recife, é que nós tivemos aqui essa batalha, que nós tivemos essa guerra. Jaboatão dos Guararapes, no sul de Recife, em Pernambuco. Foi lá que nós tivemos essa batalha. Foram duas batalhas dos Guararapes, como ficou conhecida, tá? A primeira batalha, 19 de abril de 1648. Essa que nós estamos mencionando. Essa é a que tem em torno de si uma aura mística de construção da nação brasileira, de construção do próprio exército, do sentimento nacionalista brasileiro, e a outra em 19 de fevereiro de 1649, tá? Mas nós consideramos a primeira Batalha dos Guararapes. Foi essa batalha que juntou o representante dos negros, como foi o caso de Henrique Dias, juntou o representante dos brancos, como foi o caso de André Vidal Negreiros, e juntou também o representante dos indígenas, que era o Felipe Camarão, ou Índio Poti. E esses elementos étnicos misturados lutaram contra o invasor. Por isso o exército adota essa data da Batalha de Guararapes como uma data histórica. A partir do século XX começou a adotá-la assim, como uma data histórica, referencial importante para a sua formação, porque além de termos formado a ideia do ser brasileiro, misturando aí elementos étnicos negros, brancos e indígenas, nós também lutamos contra o invasor estrangeiro. Claro que não foi tão romântico assim, é óbvio, você não pode acreditar que esse sentimento já existia na época, que realmente eles estavam cônscios de estar formando ali a nação brasileira, mas é o que vai acontecer, é o que os historiadores depois, a leitura que os historiadores depois farão do movimento. E aí tem os personagens que vale a pena você lembrar, né? O Francisco Barreto de Menezes, que apesar de ter uma vinculação, não ter uma vinculação diretamente ao Brasil, mas lutou ao lado dos brasileiros, por isso é visto como um herói nacional também. Nós temos João Fernandes Vieira, André Vidal de Negreiros, Felipe Camarão, Henrique Dias e Antônio Dias Cardoso, que lutaram a favor das ideias do Brasil contra o inimigo estrangeiro, tá? E aí a insurreição pernambucana, ela terá outras batalhas, como a Batalha de Tabocas, por exemplo, mas o fato é que em 1654 nós tivemos aí a expulsão dos holandeses. E a expulsão dos holandeses marcou então a vitória desse movimento conhecido como Insurreição Pernambucana. É visto na história do Brasil como o primeiro movimento a combater o invasor estrangeiro, o primeiro movimento que reúne forças que seriam responsáveis pela formação da nação brasileira composta por diferentes elementos étnicos. Por que eu citei o nome desses caras? Vale a pena você sublinhar no seu material? Vale a pena você sublinhar no seu material. A gente não sabe aí o nível de dificuldade do seu concurso, a gente prepara você para todos eles. Então vale a pena você lembrar que a lei
lei de 12.701, perdão, de 2012, a lei 12.701 de 2012, ela garantiu o quê? Ela determinou que o nome dos 5 heróis. Quais são os 5 heróis? 5 heróis estão aqui, ó. Olha só. Nós temos João Fernandes Vieira, André Vidal de Negreiros, Felipe Camarão, Henrique Dias e Antônio Dias Cardoso, mais o nome de Francisco Barreto de Menezes, volta para cá, então mais o nome de Francisco Barreto de Menezes, fossem inscritos no Livro de Heróis da Pátria. Heróis da Pátria. Livro de Heróis da Pátria. Esse Livro de Heróis da Pátria deve então apresentar o nome desses heróis da Batalha dos Guararapes, Lei 12.701 de 2012, tá? O livro ainda está em processo de construção e tal, mas ele vai ter que estar lá, o nome dele vai ter que estar lá, né? Escrevendo o seu nome na história. É isso que você, alfartano, também está procurando. A partir do momento que você tiver uma aprovação, você vai estar escrevendo seu nome na história e quem acessar lá o seu nome na web vai poder encontrar lá aprovado no concurso, né, cara? Aprovado no concurso. Meu nome está escrito na história, só que daí é na lista do SPC, CPC, essas coisas todas aí não dá pra gente acessar, deixa quieto isso, tá? Mas o seu nome vai estar escrito lá, aprovado no concurso que você quiser. E aí, vamos lá, Brasil Colônia então fechou, né, cara? Essa é a mais importante. Tivemos outras revoltas, mas essas outras revoltas, elas foram mais de caráter local, como foi o caso da Guerra dos Emboabas, como foi o caso da Guerra dos Mascates, como foi o caso da revolta de Beckman, revolta de Felipe Santos. Temos também alguns outros movimentos, como Inconfidência Mineira, Conjuração Baiana. Só que esses movimentos eles são mais de caráter local e de cunho político. De cunho militar, o próximo movimento que nós teremos estará relacionado à guerra ou às guerras de independência do Brasil, que vão ocorrer entre 1822 e 1824. Muito importante isso, porque isso foge do senso comum que a gente está habituado. O que a gente está habituado a ouvir? Lá na escola você deve ter ouvido, o Brasil conquistou sua independência sem guerra. Não, tudo bem, o grito do Ipiranga, o ato simbólico da independência do Brasil não teve guerra. Só que como consequência desse ato simbólico, nós tivemos guerras sim. Cara, se a tua vizinha, quase uma professora de História das Forças Armadas, quase uma professora de Geopolítica, fala que o Brasil não teve guerras, ela tá zoada, ela tá completamente perdidaça. Nós tivemos sim guerras pela nossa independência. Claro que não foram, assim, aquelas guerras legais que nem aparece no filme O Patriota, com o Mel Gibson dando machadada em inglês, aquelas coisas legais de sangue assim e tal. Mas nós tivemos sim uma guerra praticamente civil, porque aí colocamos em lados opostos portugueses e brasileiros contra portugueses e brasileiros. Muito louco assim o que vai acontecer na história do Brasil. Então vamos falar um pouquinho sobre os antecedentes, tá? Os antecedentes que levaram às guerras de independência. A família real retorna para Portugal. A família real retorna para Portugal, deixando aqui um representante seu, Dom Pedro, que depois seria Dom Pedro I. E Dom Pedro fica no Brasil contrariando os interesses das cortes portuguesas, da burguesia revolucionária portuguesa que havia tomado o poder lá em Lisboa. Ao permanecer no Brasil, ele contraria os interesses das cortes portuguesas. Ele é intimado a retornar, ele é intimado a voltar. E aí, no dia 9 de janeiro de 1822, ele diz que não vai voltar, Ele pronuncia aquela frase famosa: "Se é para o bem de todos, a felicidade geral da nação, estou pronto, diga ao povo que fico". E aí o dia 9 de janeiro entra para a história como o dia do fico. Foi o primeiro ato, digamos, de rebeldia de Dom Pedro diante das cortes portuguesas, da burguesia revolucionária portuguesa. Já em maio do mesmo ano, de 1822, nós temos um decreto importante chamado Cumpra-se. Pode ser que em algum livro você encontre em março, tá? Ele aparece em março e em maio, por causa dele ter sido escrito e dele ter sido publicado, março e maio. Então isso não vai, obviamente, determinar uma questão no seu concurso, não vai cair nada disso. Mas aí o decreto, entender o que foi o decreto do Cumpra-se vale a pena. O que foi o Cumpra-se? O Dom Pedro assinava um documento pelo qual nenhuma
nenhuma medida, nenhuma proposta, nenhuma lei viria de Lisboa e seria aceita no Brasil sem que ele, como nosso defensor, como nosso representante, decretasse o cumpra-se. Então o cumpra-se é uma medida assim arrojada, é um ato arrojado de Dom Pedro, é o ato pelo qual ele se coloca entre as cortes de Lisboa, as cortes portuguesas e o Brasil, né, o território brasileiro, colocando-se à disposição para filtrar as determinações que viessem das cortes, garantindo assim que as medidas que seriam colocadas em prática no Brasil seriam medidas que atenderiam os interesses e os desejos brasileiros. Depois, nós temos a nomeação de um Ministério dos Brasileiros. Esse ato é visto por muitos historiadores como o ato, talvez até aqui, o mais arrojado. Ele nomeou um ministério composto de brasileiros, o Ministério dos Irmãos Andrada, José Bonifácio de Andrada e Silva, Carlos Antônio de Andrada, né, Martim Francisco. Nós temos aqui vários nomes pontuados por Dom Pedro para formar esse Ministério dos Brasileiros. Super importante, porque agora nós tínhamos representantes políticos do Brasil que deveriam negociar com Portugal e verificar se Portugal está agindo em conluio com os nossos interesses também. E aí em junho, talvez agora sim, o ato que representaria na prática a nossa independência. Em junho, o ato representa na prática o nosso processo independentista. A convocação da Assembleia Constituinte. Esse ato, na prática, é o momento da ruptura. Porque a partir do momento que Dom Pedro convoca uma Assembleia Constituinte, ele está dizendo que o Brasil está disposto a fazer o quê? A escrever as próprias leis. Então as ordenações vindas de Portugal perdem completamente o seu efeito. As ordenações reais, ou então as leis constitucionais, até porque a Revolução Liberal do Porto tinha posto fim ao absolutismo, então as leis constitucionais que fossem expedidas de Portugal, elas perderiam efeito no Brasil. Dom Pedro teve que tomar essa atitude porque havia nesse momento em Portugal um movimento pelo retorno do Brasil à condição de colônia. As cortes portuguesas estavam interessadas no retorno do Brasil à condição de estrutura colonial para servir aos interesses da metrópole. E isso não agradava, obviamente, às elites brasileiras, tampouco a Dom Pedro. Só que ainda falta aquele ato simbólico, ainda falta aquele momento de festejo, ainda falta aquele símbolo máximo da nação para representar a nossa independência. E isso vem ocorrer em 7 de setembro de 1822. Já podeis, ó pátria, filhos, ver contente. Olha só, já raiou a liberdade no horizonte do Brasil. O grito do Ipiranga, o Independência ou Morte, foi um ato simbólico da independência, mas marca aí oficialmente o nosso processo independentista. Mas você acabou de ver que esse processo vem se construindo ao longo do ano de 1822. Ele se construiu através de alguns atos anteriores que culminaram com esse episódio, que a história ilustra de uma forma heróica, que Pedro Américo demonstrou de uma forma romântica no seu quadro O Grito da Independência. E para mim, particularmente, não interessa se foi um grito, se foi um sussurro, se foi no riacho, se foi num corre-nguzinho, não interessa, dane-se. O importante é que nós tivemos o Grito do Ipiranga sendo esse ato da nossa independência. E aí em 12 de outubro, dia da criança, Dom Pedro foi então nomeado imperador do Brasil, defensor do Brasil, e estava agora à frente do processo político brasileiro. Só que isso não aconteceu sem reações. Tivemos reações internas, oposição à independência, principalmente no Nordeste, e uma forte resistência. Agora sim, veio no que nos interessa, as guerras de independência. Veja bem, presta atenção em mim. O que acontece? No Nordeste nós tínhamos portugueses que achavam Dom Pedro um moleque farreiro, fanfarrão, um moleque farrista, que não sabe a dimensão dos seus atos, um moleque que é imprevisível e ele tem a audácia de romper com Portugal. Então muitos portugueses que residiam no Nordeste vão contra a independência do Brasil e alguns brasileiros também vão contra a independência do Brasil. E aí nós temos a Bahia sendo o principal
foco de resistência, novamente a Bahia, palco aí de acontecimentos militares importantes no Brasil. Outros estados também aderiram, outras províncias também aderiram a essa ideia de não reconhecer a independência do Brasil. Então presta atenção, olha que interessante. Contra a independência, nós temos portugueses residentes no Brasil e também brasileiros. E a favor da independência, nós temos portugueses residentes no Brasil e brasileiros. Não foi uma questão étnica, foi uma questão relacionada a uma decisão política. Por isso que as guerras de independência também é chamada de guerra civil luso-brasileira, porque portugueses e brasileiros lutaram contra portugueses e brasileiros. E aí Dom Pedro consegue o apoio. Apoiam Dom Pedro, o Lord Cochrane, Labatut e Maria Quitéria, lutando a favor das forças e das tropas de independência, para garantir a independência do Brasil. Então nós chamamos de guerras de independência as lutas que ocorreram após a independência do Brasil para garantir a estabilidade desse processo. Logo após aí a vitória, a consolidação da independência, tivemos o reconhecimento da independência do Brasil, como você pode acompanhar no seu material aí, por Estados Unidos, Inglaterra e Portugal, que reconheceram a nossa independência. Estados Unidos por causa da doutrina Monroe, América para os americanos. A Inglaterra reconhece a nossa independência sob a garantia de que vamos revalidar acordos econômicos que lhe concediam vantagens. E Portugal nos reconhece a nossa independência após o nosso compromisso de pagarmos a Portugal 2 milhões de libras esterlinas, darmos um título e reconhecermos Dom João como imperador honorário do Brasil e assumirmos as dívidas com a Inglaterra. Então conseguimos reconhecimento internacional. E ao contrário dos outros estados vizinhos nossos, optamos pela monarquia. A opção pela monarquia no Brasil se deu para manter o trabalho escravo, para manter a unidade territorial e para manter a grande propriedade rural. Por isso nós optamos pela monarquia. Só que nossos vizinhos eram todos república e isso nos traria alguns problemas ao longo da história. Ainda no primeiro reinado, o Brasil se envolveu numa guerra pela Cisplatina. Aqui nós temos a Guerra da Cisplatina envolvendo Brasil versus Argentina. Brasil versus Argentina, disputando a região do atual Uruguai. Guerra da Cisplatina. Porém, presta atenção, nem Brasil e nem Argentina venceram a guerra. Nenhum dos dois venceu. A Inglaterra interferiu e em 1828 tivemos a Inglaterra apoiando a independência do Uruguai. Inglaterra apoia a independência do Uruguai. E obviamente nem Brasil e nem Argentina. Uma derrota para o Brasil, mas foi sem dúvida um derrotaço muito maior para a Argentina aí, tá certo? Então Brasil e Argentina disputando a região do Uruguai, Inglaterra apoia a independência do Uruguai. Guerra da Cisplatina. Agora presta atenção, nos envolvemos também numa guerra de intervenção na Argentina e no Uruguai. Como eu disse a vocês, para você, nós temos aqui o Brasil cercado por repúblicas. E repúblicas, pensamentos republicanos ameaçam ideologicamente a nossa monarquia. Dentro da Argentina e do Uruguai, nós tínhamos dois grupos políticos. Alguns que eram favoráveis à manutenção de um regime republicano isolado, independente, a República da Argentina. E isso era interessante para nós. E isso nos era interessante porque isso não ameaça a nossa política imperial. Só que existiam grupos que eram a favor de uma república unida na região do Prata. E isso ameaçava nosso império, isso ameaçava as nossas ideias na região. Por isso o Brasil combate grupos que são contrários, que são de certa forma uma oposição a essa ideia independente. A gente combate grupos que são a favor da unificação das repúblicas na região do Prata. E aí a primeira guerra, a primeira intervenção brasileira será em 1851, na Argentina. Então a Guerra do Prata foi o quê? Foi uma intervenção brasileira na Argentina para a deposição do presidente Juan Manuel Rosas.
Vamos depor o presidente Juan Manuel Rosas, porque as ideias de Juan Manuel Rosas eram contrárias às propostas do Império Brasileiro. O Império Brasileiro, então, é expansionista? É imperialista? É intervencionista? É também. Nós somos odiados no século XIX. Essa nossa visão, de coitados e mocinhos, não é bem assim, não. Fizemos, então, a intervenção na Argentina para a deposição de Juan Manuel Rosas, que ficou conhecido como Guerra do Prata. Ainda no segundo reinado, tivemos também a intervenção no Uruguai, com o apoio da Argentina. Tropas brasileiras intervêm no Uruguai para derrubar o presidente Anastácio Aguirre e colocar no poder Venâncio Flores. Anastácio Aguirre era oposição à política, ao pensamento imperial brasileiro. Anastácio Aguirre também ameaçava com a sua política a Argentina, e aí nós temos a Argentina se aliando ao Brasil para derrubar Anastácio Aguirre e colocar no poder Venâncio Flores no Uruguai. Essa é a guerra do Uruguai, ok? Cara, agora eu quero ver se você, meu caro alfartano, minha cara alfartana, lembra do que nós vimos, entendeu esse conteúdo, e a gente vai fazer isso resolvendo alguns exercícios. Você vai fazer junto comigo e eu junto com você. Acompanhe na tela comigo o primeiro exercício desse tema. Assinale a opção correta com relação ao processo de independência do Brasil. Letra A. A independência brasileira foi revolucionária tanto na dimensão política quanto social. Letra B. A independência brasileira, planejada pelo menos desde 1820 por José Bonifácio, somente pôde ser desencadeada com o apoio das elites a partir de agosto de 1822. Letra C. A independência do Brasil foi um ato de total rompimento com as estruturas coloniais. Letra D. O processo de independência não enfrentou reações internas, apenas oposições no âmbito internacional. Letra E. Portugal exigiu o pagamento de 2 milhões de libras esterlinas para reconhecer a independência de sua ex-colônia. Sem esse dinheiro, Dom Pedro recorreu a um empréstimo da Inglaterra. Olha só, vamos verificar aí as questões relacionadas à independência do Brasil. Resposta correta, de fato, é a letra E, que você acabou de acompanhar comigo. O Brasil, para ter a sua independência reconhecida por Portugal, precisou pagar 2 milhões de libras esterlinas, entre outras coisas. Também precisou conceder um título de imperador honorário a Dom João VI, rei de Portugal, e também, obviamente, teve que assumir as dívidas que Portugal tinha com a Inglaterra, aumentando ainda mais as nossas dívidas, uma vez que sem os 2 milhões de libras, nós tivemos que recorrer a empréstimos ingleses. Então a letra E está correta. A letra E pode ser marcada como verdadeira. Agora, por que não são as outras alternativas? Acompanha comigo, por que não pode ser a letra A? Pelo fato de que a independência não representou uma ruptura radical nas questões políticas e sociais. Nas questões políticas, sim, mas nas estruturas sociais, não. Tanto que a escravidão foi mantida, a escravidão foi preservada. Por isso, não pode ser a letra A. Não pode ser a letra B, porque a independência, o processo de independência já começava, o ciclo do processo independentista já vinha desde janeiro de 1822, maio de 1822, junho de 1822, culminando com o Grito do Ipiranga em setembro de 1822. Por isso, não pode ser a letra B. A letra C também não pode ser, pelo fato de que nós temos aí a independência do Brasil acontecendo dentro de um processo, dentro de uma ideia formulada por Dom Pedro, formulada pelas elites, mas dentro de um processo muito bem controlado, dentro de um processo muito bem organizado na estrutura brasileira. Tanto é interessante você notar também que a letra C e a letra D têm alguns pontos semelhantes, alguns pontos parecidos. Por quê? Porque a letra C vai falar que nós vamos romper completamente com as estruturas coloniais, e nós não vamos romper com as estruturas coloniais. Tanto é verdade que dentro do Brasil colonos vão resistir a aceitar a independência. Por isso a letra D também não é correta, porque as nossas guerras pela independência não foram só no âmbito internacional, também foi no âmbito nacional. Então a independência não quis, ela não acabou com todas as estruturas coloniais existentes, ela não aboliu completamente. Ainda foram mantidas algumas estruturas. Letra C não pode ser, e a letra D não pode ser, porque as guerras da independência foram guerras internas, guerras de portugueses e brasileiros contra
portugueses e brasileiros, ok? Dá tempo de a gente fazer mais uma, vamos fazer mais uma? Agora vamos ver aí a próxima questão, para a gente conseguir firmar bem esse conteúdo. Acompanha na tela comigo. Acerca da Batalha dos Guararapes, julgue a assertiva a seguir. Está inserida no contexto da insurreição pernambucana que marcou a expulsão dos franceses do Nordeste brasileiro. Essa assertiva é falsa. O texto está legal, está muito bem colocado. De fato, a Batalha dos Guararapes está inserida no contexto da insurreição pernambucana, mas a insurreição pernambucana marca a expulsão dos holandeses do Nordeste brasileiro e não a expulsão dos franceses. Como você tem que lembrar, você deve lembrar, os franceses vieram para o Brasil, lutaram aí contra as forças também, foram expulsos, mas no caso da Batalha dos Guararapes, 1648, a outra ocorrida em 1649, ela marca a expulsão dos holandeses. Fica atento a esses detalhes, porque às vezes nesses detalhes você acaba se enrascando, ok? Esses foram os exercícios da nossa aula aí sobre as batalhas envolvendo as Forças Armadas brasileiras. Espero que você tenha entendido. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro.